Rapaziada, no último jogo nem Sal Grosso deu jeito, né? Inclusive soube de várias pessoas ali que levaram o seu terço, fez sua oração especial, tudo mais. A gente cantou ali João de Deus. Ainda assim não saiu do zero e acho inclusive que a saída do Ganso precoce ali pode ter atrapalhado o Fluminense, com certeza. Um cara que vem jogando muito em 2024 com a gente, apesar do time não estar tão bem. Enfim, vamos lá, vamos para o pré-jogo então de Fluminense e Atlético Paranaense, que jogam hoje daqui a pouco, né, às 18h30. Não tem muito o que falar com relação a time, né? Todo mundo já sabe aí, por exemplo, que o Keno tá fora da partida de hoje, né? E o time mais ou menos esboçado, segundo o GE, é esse aqui, ó, tá? E aí já incluindo, né, esse lance do Keno fora, né, Keno fora por lesão, né, com dores, na verdade, não chega a ser lesão, tá? O que foi noticiado pelo menos pro Fluminense é que ele tá com dores na coxa direita e aí vai ficar fora desse jogo de hoje, não viajou, focado para poder estar recuperado e estar bem para o jogo contra o Cuiabá na quinta-feira, que também é outro jogo muito importante. Notícia boa, por outro lado, é a presença de Paulo Henrique Ganso, que ficou fora ali no jogo passado, né? Acabou sendo substituído por dores na lombar, mas nas costas, mas acabou estando recuperado, né? Tá aí 100% para poder participar desse jogo também e espero que faça a diferença hoje, tá? Dúvida para o time, em especial, na frente, tá? Dúvidas do Mano Menezes para esse time de hoje. Cauã Elias ou Germancano, né? Cauã Elias vem aí há um tempo já de uma sequinha, né? Em contrapartida, o Germancano marcou no último gol que o Fluminense fez no campeonato, né? O 2-2 contra o Fortaleza, o último gol foi dele. E o Cauã está há algum tempo já sem marcar gols, apesar de ser um cara muito participativo, né? Ele é ativo na marcação, é um cara de mais velocidade, mais novo, mais vigor físico nesse sentido. Então, por isso, a dúvida. Muitos dos tricolores estão ali, e eu incluso, pedindo ali o Germancano titular por conta dessa estrela, né? Um cara que participa mais do momento difícil, apesar dele estar vivendo um momento mais difícil, inclusive ter jogado com dores e feito gol contra o Fortaleza, é um cara fazedor de gol nato. A gente não esquece para quem sabe fazer isso, né? Quem sabe fazer gol, a gente, eu não estou incluso, não esquece, né, como se faz, e o Germancano, claro, é um deles, né? Então, tá aí. Outra dúvida para esse jogo, tá? É se o Lima vai mesmo jogar. E aí aqui nesse esquema tático seria errado, tá? Seria o Lima como um cara aberto e não como um cara no meio, como um cara como ponta esquerda, né? O Arias ali como ponta direito, podendo flutuar e trocar de lados com o próprio Lima, mas normalmente o Lima como ponta esquerda tem saído melhor substituindo o Keno, já que a gente não tem um cara para substituir ele de fato. Tá? Mas outros nomes aí que estão relacionados para esse jogo, é importante falar, são os meninos Riquelme e Isaac. Isaac, que é um atacante, foi um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro Sub-17, e o Riquelme, que é o camisa 10 do Sub-17, né? Agora estão aí subindo para o time principal e vão estar disponíveis para esse jogo. Tá? No mais, outra dúvida, que era dúvida, né? Na verdade, no jogo passado, entre Martinelli e Bernal, parece que os dois vão jogar juntos hoje, Martinelli e Bernal, tá? O que torna mais claro essa abertura do Lima pela esquerda, né? Caso isso realmente aconteça. E deve acontecer a partir disso daqui, tá? Isso aqui foi a postagem mais recente do GE, que costuma acertar. Diogo Barbosa, Thiago Santos, Thiago Silva, Samuel Xavier e o Fábio. Lembrando, Bernal, Martinelli e Thiago Silva estão pendurados, tá? Para esse próximo jogo. Então, assim, é um time que não tem muito o que fazer, né? A gente está sem substitutos para o Keno, não tem um cara para jogar pelo lado, aí você vai pensar, joga o moleque. Realmente, se a gente já estiver perdendo o jogo, eu acredito que não tem porquê não colocar ele, não arriscar em colocar o Isaac, o Riquelme, enfim, quem quer que seja ali. E o Cano deve ser um que deve entrar com certeza. Inácio segue com dores, Felipe Melo suspenso desse jogo por ter levado, né, aquele cartão vermelho por ter feito sinal de roubalheira lá
Enfim, e aí tá fora aí nesses últimos jogos todos do Campeonato Brasileiro, em eminência, inclusive, de ser renovado o contrato, tá? Acabando esse pesadelo, eu acho que a gente deve, por que não, dar uma pressionada com a não renovação do contrato do Felipe Melo. Nada contra o atleta, contra o jogador, contra a pessoa Felipe Melo. Sou muito grato, inclusive. Acho que é uma peça fundamental no título 2023 e no título de 2024, também de 2022 com o Carioca, depois de 10 anos, enfim. É um cara, um líder nato, mas hoje não tem mais o que oferecer para o futebol, tá? Então acho que é isso, mas gratidão. Deixe nos comentários, inclusive, o que você acha com relação a isso. Lembrando, bom botar a tabela aqui na tela também, que o Fluminense vencendo hoje, né? Vencendo hoje, amém, vencendo hoje, amém, vai vencer, inclusive, pode se livrar do rebaixamento na quinta-feira. Isso porque o Fluminense tem um ponto de diferença em relação ao Criciúma, tá? Hoje é a 36ª rodada. O Bragantino joga em casa com o Cruzeiro. E caso não vença hoje, e o Fluminense vença o Atlético Paranaense, não só coloca o Atlético Paranaense, apesar de achar que o Z4 está faltando só uma vaga para definir mesmo. O Criciúma acabou de se afundar ontem, na minha visão, obviamente, mas a última vaga ainda está em aberto. O Atlético Paranaense eu acho que já está livrado um pouco por conta das 2 vitórias a mais que tem com relação a Criciúma e 3 em relação ao Bragantino, tá? Então, por conta dessas 2 vitórias consecutivas e aí o empate na última rodada contra o próprio Bahia. Mas o Fluminense ganhando hoje, ele vai abrir 4 pontos do Criciúma. Caso o Bragantino ali, vamos supor que ele no máximo empate, né? Ele não pode vencer. Vai abrir 4 pontos do Criciúma, 5 pontos do Bragantino e, consequentemente, com 4 e 5 pontos, ou seja, 2 rodadas de diferença, caso vença o Cuiabá na quinta-feira no Maracanã, já se livra por completo desse pesadelo absurdo que é disputar para não cair. E, mais uma vez, outro ponto importante dessa tabela também é a presença aqui de Corinthians e Bahia com as 2 últimas vagas do que é a pré-Libertadores desse ano, com a vitória do Botafogo eu ia falar Champions League, enfim, a vitória do Botafogo ali na Libertadores, virou G8, né, para poder entrar na pré-Libertadores do ano que vem. Com isso, Bahia e Corinthians, que venceram ontem, né, o Corinthians, inclusive, venceu muito bem o nosso rival direto ali na briga do rebaixamento, o Criciúma, virada espetacular lá, perdendo 2-0 para 4-2. E o Bahia venceu também de virada o Cuiabá, né, esse já rebaixado, mas também mais um da zona, por 2-1. Então, foi 2 resultados que pressionaram o Cruzeiro, que ainda depende só dele, mas tem Diniz no comando. Então, caso vença hoje, e hoje eles enfrentam o Bragantino em Bragança Paulista, outro confronto direto nosso. Se o Diniz resolver nos ajudar, e ajudar o próprio Cruzeiro, obviamente, ganhando esse jogo de hoje, ele entra ali no G7, ultrapassa tanto Bahia como Corinthians e está pressionado, né? Então, esses resultados de ontem acabaram sendo bons também, indiretamente para o Fluminense, não só diretamente com a vitória do Criciúma, contra o Criciúma do Corinthians, como também indiretamente, porque pressiona o Fernando Diniz, o Cruzeiro, para poder vencer hoje e tentar entrar ali no G7 novamente. Então, assim, é o pré-jogo voltando, né? Falando até da importância desse jogo para os 2 times dessa vez. O Atlético Paranaense, se vencer hoje, e o Bragantino também não vencer o próprio Cruzeiro, também está livre. Já está livre essa rodada da briga pelo rebaixamento. Então, e por que é tão importante vencer hoje e poder se livrar na quinta-feira também? Para não depender do resultado da última rodada contra o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar na última rodada e deve chegar na última rodada ainda brigando pelo título brasileiro. Então, eles vão jogar Vera, vão jogar no Allianz Parque, são favoritos, não tem jeito, não é para contar com aqueles pontos ali. No máximo, né? Uma coisa seria maravilhoso, um empate já. Mas, enfim. Esse foi o pré-jogo aí de Atlético Paranaense e Fluminense. Espero voltar aqui amanhã para poder falar
desse resultado de maneira positiva, com uma vitória, um pós-jogo legal, dando notas ali para a galera. Espero que joguem com raça, tá? Que eu acho que está faltando um pouco disso, uma vontade a mais. Não sei se nos bastidores está tudo bem, enfim, acredito que não, inclusive, porque não é possível. No mais, é isso. Lembrando, ajuda grátis, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral. Inclusive, deixei aqui, a patrocinadora desse vídeo é a Bet VIP, tá? Deixei o link aqui para você se cadastrar na descrição. Cadastrando através do meu link, você ganha 100% no depósito até R$600. Ou seja, você dobra o valor que você botar. Se você botar ali seus R$10, vai vir 20 para você fazer suas apostas e aí apostar no Flusão hoje, apostar no Flusão quinta, e se Deus quiser acertar nos dois e a gente se livrar desse rebaixamento. Valeu? Então é isso e até a próxima.